Ok? Falta a gravação. Boa tarde a todos. Respeitosamente, cumprimento os magistrados aqui presentes, a ilustre representante do Ministério Público, os senhores servidores, e com a ajuda de Deus e a colaboração de todos, partes e advogados, daremos início aos trabalhos dessa terceira SDI, na data de hoje, 27 de julho de 2020. Peço à senhora secretária que nomine os integrantes da sessão de hoje. Boa tarde. Nesta data, dia 27 de julho de 2022, a terceira sessão especializada em dissídios individuais assim está constituída. Preside esta sessão, regimentalmente, o excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. Tomam parte da sessão os excelentíssimos senhores desembargadores do trabalho, Edmundo Fraga Lopes, Elcio Dantas Lobo Júnior, ocasionalmente Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo, Renan Ravel Rodrigues Fagundes, Paulo Augusto Ferreira. Convocados nos termos do regimento interno para compor a presente sessão, os excelentíssimos senhores juízes titulares de vara do trabalho, doutores José Antônio Gomes de Oliveira, Flávio Lande, Márcia Cristina Sampaio Mendes, Regiane Cecília Lise, Antônia Santana. Participarão ainda da sessão para julgar processos de suas competências os excelentíssimos senhores magistrados, doutores André Augusto Piano Rizardo e doutora Marina de Siqueira Ferreira Zerbinati. O Ministério Público do Trabalho da 15ª Região encontra-se presente na pessoa da excelentíssima senhora Procuradora do Trabalho, Ivana Paula Cardoso. A mesa informa que o processo 6.005, dígito 64, de 2021, de relatoria do excelentíssimo senhor desembargador do trabalho, Eduardo Benedita de Oliveira Zanella, foi retirado de pauta por determinação do mesmo. Também o processo ação rescisória 5.272, dígito 98, de 2021, foi retirado de pauta por determinação da excelentíssima senhora relatora, doutora Marina de Siqueira Ferreira Zerbinati. Primeiro processo com sustentação oral. Por favor, doutora Lígia Maria Lazarim Alves Rivers. Dinamara, por gentileza. Pois não. Pode me falar qual que é o número do processo, por favor? Porque eu estou substituindo a Lígia em um dos processos. 5.057, doutora. 5.057, 69 de 2014, é do relator excelentíssimo juiz André Augusto Piano Rizardo, sala número 1. Perfeito, eu estou em substituição, a doutora Lígia. Ah, pois não, doutora Patrícia. Patrícia Zaparoli, isso? Correto. Perfeito. Então, está inscrita para falar pelo réu JBS a doutora Patrícia Zaparoli. Solicito ao digno relator que enuncie a parte dispositiva. Pois não, Excelência. Diante do exposto, decide-se rejeitar a preliminar arguida, admitir a ação rescisória proposta por Ederson Rodrigues Ribeiro e julgá-la improcedente nos termos da fundamentação. Eu voto, Excelência. A doutora
Patrícia tem interesse na sustentação. Excelência, se não houver divergência, não há interesse. Eu, nos apontamentos do PJE, não vejo nenhuma divergência. Então, eu proclamo que o processo é julgado na forma como proposta pelo digno relator, à unanimidade. Uma boa tarde, doutora Patrícia. Perfeito, muito obrigada, excelências, boa tarde. Doutores Pedro Fabrício de Oliveira e Guilherme Maastricht Basso. Doutor Pedro está presente e o doutor Guilherme está presente online. Sim, à disposição. É o mesmo caso da sessão anterior. Sim. Vamos organizar aqui os trabalhos e vamos fazê-los exatamente como praticado na sessão anterior. O ilustre procurador do Estado aqui presente, doutor Pedro Fabrício de Oliveira, assim como o doutor Guilherme Maastricht Basso, representam as partes em várias ações rescisórias, nas quais há como autora a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e toda a matéria já é, por esta sessão, conhecida, de sorte que o pronunciamento de um e outro valerá e constará como sustentação oral em todos esses processos. Se houver, e eu noto e agradeço na sessão passada, o doutor Guilherme destacou uma singularidade de um ou outro caso. Se houver alguma singularidade, eu solicito aos senhores advogados que apontem-na. Se não, faremos desta forma. Doutor Guilherme, está de acordo? Boa tarde, excelência, boa tarde a todos os senadores. Eu estou de acordo. Eu tenho uns destaques. Tenho dois destaques e tem uma questão de ordem. No 5852-31, em que apareceu, eu não tinha recebido essa intimação, mas ele consta na Esse processo, 5852. doutor Guilherme, será apregoado à parte. No momento, nós vamos fazer aqueles em que não há destaque ou intercorrência alguma, tá bem assim? Esse daqui, excelência, aconteceu que o processo foi colocado numa sala de transição, de correção de fluxo, para sustentação oral, mas com data de 19/7, a proclamação do resultado já colocada aqui no site. E o cliente, muito zeloso, já me interpelou para saber como é que eu vou participar de uma sessão que o processo já foi julgado há 10 dias atrás e estampado na página. Então, eu gostaria só de ver essa questão, é do doutor José Antônio, é do 585631. Se vai cancelar essa proclamação. Sim. Escute, por favor. Quem organiza os trabalhos é o presidente. Então, nós vamos ver, em primeiro lugar, esses processos que não são o do destaque. O do destaque nós veremos na sequência. Ok. Doutor Pedro, alguma ponderação? Não, estou de acordo com a proposta, excelente. Tá bem. Então, é que eu tenho que ordenar, senão isso aqui vira uma confusão, né? Tem o destaque, tem isso. Não, deixa o destaque para depois. Então, o primeiro processo em que figura a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto como autora e ré Cláudia Eli
Gazeta tem como relatora a desembargadora Marina de Siqueira Ferreira Zerbinati. Então, peço que, por gentileza, enuncie a parte dispositiva. Não está saindo o som. Espera aí que o pessoal da técnica está indo aí. Ah, peraí. Quer que eu fale no Zoom? Teste. Ah, pegou. Pronto. Perdão. Pelo exposto, decido julgar procedente a ação rescisória ajuizada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, para, em sede de juízo rescindendo, desconstituir o venerando acórdão proferido pela 9ª Câmara, 5ª Turma, deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do processo número 00108403-2011, vara 0133, em juízo rescisório, excluir a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes dos reajustes salariais fixados pelo CRUESP, na forma da fundamentação, cujas conclusões integram este dispositivo. Em razão de sua sucumbência, fica recondenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor da causa corrigido, ficando sua exigibilidade suspensa a teor do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Custas processuais a cargo da ré, no valor equivalente a 2% sobre o valor dado à causa, sendo isento de recolhimento nos termos da lei. Era essa a proposta, senhor presidente. Muito bem, então concedo a palavra ao senhor procurador, doutor Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssima Procuradora Regional do Trabalho, ilustres advogados, ilustres servidores aqui presentes, boa tarde a todos. Eu retorno a essa tribuna para tratar de um tema que já é objeto de amplo conhecimento, tanto do egrégio tribunal quanto dessa colenda sessão, e, portanto, vou fazer minha manifestação de forma bem objetiva, destacando alguns pontos que entendo relevantes para o deslinde dessa controvérsia. Essas ações rescisórias foram ajuizadas para fazer prevalecer um entendimento fixado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1027, no qual foi fixada a seguinte tese: a extensão pelo Poder Judiciário das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores da Universidade do Estado de São Paulo, CRUESP, aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas, contraria o disposto na súmula vinculante 37. Essa decisão foi publicada posteriormente ao trânsito e julgado de algumas decisões, e, por conta disso, o artigo 535, parágrafos 5º e 8º do Código de Processo Civil autoriza o ajuizamento de ações rescisórias nessa singular hipótese, dando prevalência ao princípio da isonomia, garantindo assim a prevalência da tese fixada com repercussão geral, ainda que posteriormente ao trânsito em julgado de matérias relacionadas ao tema. E faz isso concedendo um prazo especial para o ajuizamento dessas ações rescisórias, cujo termo inicial, diferentemente do que se aplica na regra geral, que tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do título executivo, nessas hipóteses, o artigo 535, parágrafos 5º e 8º, como dito, do Código de Processo Civil, autoriza o ajuizamento da rescisória, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. E valendo-se dessa autorização legal expressa, é que foram ajuizadas essas rescisórias.
Por isso, eu gostaria de destacar os termos do parágrafo 5º, e vou lê-lo para tanto, pois ele trata de duas situações distintas para garantir esse prazo especial. O parágrafo 5º assim diz: para efeito do disposto no inciso 3, que trata da inexigibilidade da obrigação, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou, nessa segunda figura que eu destaco, fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Portanto, também a interpretação tida por inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é a hipótese de cabimento da rescisória com o prazo, tendo como termo inicial o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal. O destaque, então, que eu gostaria de fazer é que, caso não vá se aplicar esse dispositivo legal expresso, ou seja, vá afastar a aplicação para esse caso, entendemos ser necessária a observância à cláusula de reserva de plenário, que está disposta no artigo 97 da Constituição Federal, interpretado pela súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, gostaria de destacar que, a par dessa jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, existe, no âmbito desse egrégio tribunal, também uma jurisprudência consolidada, igualando o regime jurídico das 3 autarquias que são as autoras dessas ações rescisórias, para fins de aplicação dessa tese fixada na repercussão geral no tema 1027. Trata-se da tese prevalecente número 2 da jurisprudência dominante do TRT 15, e assim dispõe para igualar o regime jurídico das 3 autarquias. Somente por meio de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, poderão ser reajustados os salários dos servidores do CETEPS, FAMERP e FAMEMA, motivo por quê, por simples extensão, não lhes são aplicáveis os índices fixados nas resoluções editadas pelo CRUESP. Então, para finalizar, e informando que também o TST tem massiva jurisprudência ratificando a também jurisprudência já consolidada dessa egrégia sessão para julgar procedente essas decisórias, concluir reiterando o pedido de procedência dessas decisórias nos termos da jurisprudência deste egrégio tribunal, do colendo TST, desta egrégia sessão e, por fim, do Supremo Tribunal Federal, como dito no tema 1027 de repercussão geral. Nesses termos, reitero o pedido de procedência dessas ações rescisórias, agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Guilherme Basso. Obrigado, presidente. Mais uma vez, meus cumprimentos a todos os membros da sessão, a ilustre representante do Ministério Público, os servidores e todos os advogados. Em que pese todo o brilhantismo da sustentação do vice-procurador, é certo que, quando o ministro Gilmar Mendes fixou aquele entendimento da RE 577, ele o fez em cima de uma outra questão, de uma outra entidade, não da FAMERP. O caso da FAMERP é um distinguish, como já reiterado aqui, até em algumas oportunidades, aceito exceção, dependendo da composição. Tá? E essa questão é que essas decisões que Vossa Excelência proferiram ao longo de mais de 15 anos, dando ganho de causa aos então reclamantes, ora réus, todas foram calcadas no cumprimento da lei estadual 8.899 de 94 e no decreto estadual 41.228/96, especificamente no inciso 9, nono, do artigo 12
dispõe a lei estadual e o decreto propor ao Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de São Paulo, CRUESP, planos de carreira para o corpo docente e para o corpo técnico e administrativo. E no seu artigo 65, que é o que mais importa, a política salarial da FAMERP será a mesma adotada pelas universidades estaduais paulistas. A outra sessão, em que eu trouxe aquele acórdão do Tribunal de Justiça, que declarou constitucional, unanimidade, os reajustes feitos pelo CRUESP, falamos da composição do CRUESP, que é um órgão do Executivo, ligado ao Executivo, onde há 2 secretários do Estado nessa composição, além dos reitores, que não há assim, uma hierarquia, que ficou assentado naquele acordo, entre os artigos da Constituição Federal e também da estadual por transposição. O que se contende lá? O disposto no artigo 10 da Constituição Federal, com o 209, se não me falha a memória, e dá independência às universidades para gerir os recursos. E que recursos são esses? São recursos carimbados, como já falamos aqui, de 9,57 sobre todo o recolhimento de ICMS do Estado, destinado às universidades estaduais paulistas. Essas autarquias foram sendo estadualizadas, né, ao longo do tempo e agregadas a uma ou outra universidade. No caso da FAMERP, especificamente, se o ministro Gilmar tivesse atentado, tivesse visto, né, que os reajustes foram dados ao longo do tempo aqui pela 15ª região, em cumprimento à lei e não por mera extensão, como se fazia na época em que tínhamos lá na SDC, no artigo 114, poder normativo, que se podia instituir valores. O ministro Gilmar certamente pensou nisso, né, que acabou com a emenda 45, que ficou só a possibilidade de mediação, mas não é o caso, aqui sempre foi dessa forma. Então, aqui esse distinguishing leva a que não sejam aplicados os parágrafos 5º e 8º do 575 do CPC, mas sim o 975, né? Cujo prazo começou a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não daquela do ministro Gilmar Mendes. Infelizmente, estendeu, ou pelo menos pensou em estender, aos casos em que houve esse tipo de extensão, de mera extensão. Então, temos, e de outros precedentes que nós temos aqui da própria sessão, não em maioria, é certo. No caso da FAMERP, quanto ao TST, eu só vi decisões favoráveis até agora. Eu não acompanho os de Marília e nem do CTS. Então, não posso contradizer o que o ilustre procurador sustentou da tribuna. Mas, em relação à FAMERP, até agora, as decisões têm sido favoráveis. E até o doutor Renan, há poucos dias, há um tempo atrás, questionou se essas decisões, criando uma hierarquia, né, se essas decisões eram do colegiado todo, presencialmente, se foi no virtual, se foi no monocrático. Nós tivemos aí algumas decisões desse tipo, algumas que estão pendentes lá de embargo declaratório, né, e agora vão começar a entrar os ROs vindo da 15ª. Para sintetizar, então, em relação a essas aqui que não têm o destaque, doutor Zé Pedro estava convencido que o reajuste CRUESP é constitucional, apenas que talvez não se aplicasse à FAMERP, né, às autarquias. Eu faço esse distinguish, lembrando novamente que o artigo 65 do decreto já citado, em que a política salarial da FAMERP será a mesma adotada pelas universidades estaduais paulistas. Dessa forma, eu espero que o colegiado, na composição de hoje,
reconheça a decadência ou, no mérito, a improcedência da ação. Era isso, senhor presidente, com relação a esse caso. Muito bem. Então, vou colher os votos. Desembargador Luiz Felipe. Desculpe, quando eu puxei para aqui o microfone, ele encostou ali e desligou. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes. Eu peço desculpas pela minha chegada um pouco atrasado, razão pela qual não os cumprimentei um a um, mas sintam-se todos cumprimentados. É um prazer estar sempre aqui com os senhores, colegas, servidores e advogados. A minha posição nesse caso é bastante conhecida já. Eu entendo que a decisão do Supremo não afeta o mérito da decisão rescindenda, portanto, não pode ser considerada para efeitos de cálculo do prazo decadencial. Então, nesse sentido, eu pronuncio a decadência. Ultrapassado esse obstáculo, eu julgaria improcedente, pelas mesmas razões, a presente rescisória. Obrigado. Doutora Regiane. Eu estou acompanhando a relatora. Desembargador Renan. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Só uma questão antes. O patrono, doutor Guilherme Basso, falou que eu fiz alusão a uma questão ser a decisão monocrática ou colegiada. Acho que deve ter algum equívoco. Porque eu me lembro de fazer alusão a decisões que envolvem essa questão da decadência, era porque foi em agravo interno e não no julgamento final da rescisória. Foi só essa alusão que eu fiz numa sessão passada. No mais, senhor presidente, o tema é bastante conhecido e eu estou acompanhando a relatora. Desembargador Paulo Augusto. Boa tarde a todos. Acompanho a relatora, presidente. Obrigado. Desembargador Antônia Santana. Acompanho a relatora com divergência com relação ao valor dos honorários que fixarem em 10%. Percentual da relatoria 5%. De 5%? É isso, doutora Gerbinati? Sim. Com todo respeito, eu lembro o seguinte. Nas ações rescisórias, aplica-se o CPC, não a CLT. E o patamar do CPC começa em 10%. Então, não há previsão de patamar inferior. Posso retificar, se todos concordarem. Não há problema algum, eu retificarei. Tá bem. Então, a observação fica feita. Doutor Desembargador Edmundo. Presidente, boa tarde a todos, aos colegas, senhores advogados pela sustentação. Como disse o desembargador Renan, o tema é conhecido. Conhecida também é a nossa posição. Como eu tenho me manifestado nesses casos, a FAMERP se utiliza indevidamente da tese adotada pelo STF no tema 1027 de repercussão geral, para sustentar a inexigibilidade do título executivo e pleitear a rescisão com o prazo decadencial, parágrafo 8º do 535 do CPC, que não se aplica. Assim, considerando o total escoamento do prazo decadencial do artigo 975 do CPC, eu voto pelo reconhecimento da decadência. Caso vencido, voto pela improcedência. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Vossa Excelência acompanha totalmente o desembargador Luiz Felipe. E inclusive com as observações de uma recente decisão que ele trouxe do Tribunal Superior do Trabalho, nova entre a última sessão que nós fizemos e essa que está no conhecimento de todos aí, né, doutor Lobo? Muito obrigado pela colação. Desembargador José Antônio. Obrigado pela lembrança. Presidente, eu voto pelo afastamento da decadência, do mérito procedente à rescisória. Com a relatora. Desembargador Flávio Landi. Pois não, cumprimentando
aqueles que eu não tive oportunidade de cumprimentar, cumprimentando os procuradores das partes que sustentaram e pedindo vênia à divergência apresentada, eu voto com a relatoria. Senadora Márcia. Boa tarde a todos a quem ainda não cumprimentei, parabenizando os advogados pela sustentação. Eu acompanho a relatora, inclusive quanto à adequação da verba honorária. Perfeito. Eu também acompanho a relatora e me parece que não há dissenso algum quanto ao patamar do percentual de honorários, que ficam, então, em 10%. E agradeço a desembargadora Antônia, porque eu mesmo que costumo ter uma lupa para ver as coisas, porque a minha função é essa, né? Eu não tinha atentado. Isso para mostrar que a gente é falho, né? Então, eu proclamo que a sessão, vencidos o desembargador Luiz Felipe e desembargador Edmundo, que reconheciam decadência, a ação foi julgada procedente na forma como proposta pela relatora, vencidos também, no mérito restante, o desembargador Luiz Felipe e o desembargador Edmundo, que julgavam improcedente a ação rescisória. Então, este resultado vale para todos os outros processos, com exceção, então, agora vamos... E mais, eu também acompanho a divergência. Neste aqui, o senhor está... Impedido. O senhor nem participou. Isso. Então, o senhor não está impedido. Esse eu estou, porque ela está na minha cadeira. Sim, mas eu não chamei Vossa Excelência, porque ela estava no seu lugar. Agora, vamos ver os outros tantos. Nos outros tantos é que Vossa Excelência participa e que acompanha a divergência. É isso? Isso, agora sim. Perfeito. Obrigado, hein? Perfeito. Desculpa aí pela minha intervenção. Perfeito. Então, nos outros processos, acrescenta-se o acompanhamento do desembargador Elcio, no que tange a decadência e também da improcedência da ação. Bem, agora, doutor Guilherme, vamos ao processo que o senhor falou que tem um busilis aí, e antes, que é esse do fluxo, eu vou passar a palavra à senhora secretária, porque ela vai explicar essa questão do fluxo processual no PJE, por isso que ele apareceu, esse processo. Pois não. O sistema PJE, ele, por vezes, na hora de fazer movimentação, principalmente em lote, embora tomando muito cuidado, esse processo especificamente, na data lá da sessão, lá atrás, ele ganhou um movimento no lote que não lhe cabia. O movimento era de adiado para uma sessão presencial e foi preciso fazer um script. Ele ficou preso nessa situação de julgado sem aceitar colocá-lo para uma próxima sessão, e para que isso não gerasse um erro maior ainda na gestão do relator, foi preciso um script para consertar toda a movimentação processual dos autos, e para isso foi preciso abrir uma sala hoje, uma sala que ganhou o nome, inclusive, de sala de correção. Ele não está em julgamento, ele não vai receber julgamento hoje. Ele só está gerando movimentos dentro do sistema para regular colocação dele em sessão e aí sim publicado e chamado os advogados das partes e partes para participar e sustentar e dar o andamento normal. Mas hoje é simples correção de movimentos e coisa de tecnologia. Exato. Então, doutor Guilherme, é como se o senhor que atuou lá no TST há muito tempo, o processo foi chamado à ordem
porque ele não poderia ter sido julgado na sessão anterior, porque havia inscrição de patronos de ambas as partes. Então, como erroneamente constou, agora ele volta ao fluxo de hoje para dizer, está errado, vamos chamar a ordem e adequar, para então entrar na próxima sessão, com a chance óbvia e regular de manifestação dos patronos. Entendeu, doutor Guilherme? Sim, perfeitamente. Eu imaginava isso que ia acontecer. Tá bem. Então, não se preocupe que esse processo só foi adequado ao fluxo. É como antigamente se falava, chamar a ordem do processo, porque estava exatamente equivocada a sua tramitação. Ponto. Então está resolvido. Todos os processos que discutiam essa matéria, reajuste CRUESP, envolvendo a Faculdade de Medicina de Rio Preto, o Centro Paula Souza, estão julgados na exata forma como anunciada agora, depois do processo de relatoria da desembargadora Zerbinati, porque passou a atuar o ilustre desembargador Elcio, que acompanha a divergência. Ponto. Está julgado, então. Estão julgados. Agora Próximo temos processo com sustentação. aqueles dois processos. Eu falei que tinha... eu queria uma preferência em dois processos, que são casos de matéria soberanamente julgada, que Vossa Excelência disse que, com relação a... Lembra que eu pedi destaque no início? São os processos 5823, ou 2, e o Vamos ver. 5993. Esse daí é totalmente diferente. Esse é Sim, outro. em função da existência de uma eventual decadência. O senhor está correto, um momentinho. Vamos só... Diga os números. É o 23 da pauta, 5821-11, Paulo César Nakaoski. Um deles, o outro, varia só alguns dias, mas o outro é o 31 da pauta, 599350, Eleusis Vieira de Paiva, o réu. Os dois processos são da relatoria do desembargador Renan, e nos dois casos, sem dúvida, o relator julga extinto em função da decadência. Exatamente, senhor presidente. Então, não há qualquer senão nesses dois também. Correta a pretensão do advogado, porque esses dois casos não são julgados meritoriamente, são pela prejudicial de mérito. Ok? Da minha parte, ok, excelente. Doutor Pedro Fabres? Tá bem. Então, estão julgados também na forma como proposta pelo desembargador Renan. Então, esse lote, digamos assim, está já adequado e julgado. Vamos ao próximo processo. Essa só pela... Estou dispensado, acho que não tem mais nenhum, né? Pode... Doutora Edna Mara, acho que os meus acabaram. Sim. Obrigado pela atenção, uma boa tarde, um bom trabalho a todos. Igualmente. Por favor, doutor Maurício Passaroni. Sala número 2, sala da doutora Marina de Siqueira Ferreira Zerbinati. É o processo número 4 da sala número 2. Ação rescisória 10.218, dígito 50 de 2020. O doutor Maurício Sérgio Forte Passaroni, ele está inscrito para falar pelo autor Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar. Ele está fechado. Doutor Maurício?
senhor presidente. Aí, pronto. Perfeito. Estando já apostos o senhor advogado, solicito, por gentileza, que a digna relatora enuncie a parte dispositiva. Pois não. Pelo exposto, decido julgar improcedente a ação rescisória ajuizada pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar nos termos da fundamentação, custas processuais a cargo da autora, no valor de 2% sobre o valor dado à causa. Muito bem. O senhor advogado da Fundação tem a palavra. Excelentíssimo senhor doutor presidente dessa nobre sessão, cumprimento os demais desembargadores, servidores do Judiciário, representantes do Ministério Público e demais advogados. Boa tarde. Com devido respeito e ao entendimento da nobre magistrada relatora, a Fundação pede que se digne essa respeitável sessão julgar procedente a ação rescisória. Pelo seguinte sentido, nos autos da ação originária, não se produziu nenhum laudo pericial capaz de contrapor o laudo que a Fundação produziu. Laudo este da Fundação, que foi a única prova técnica pericial que foi juntada aos autos. O réu não pediu, por sua vez, prova pericial. Não foi deferida a prova pericial, porque o réu não pediu, de modo que o único laudo dizendo a respeito da situação de insalubridade, no caso do réu, foi o laudo produzido pela Fundação, que atestou expressamente que o grau de insalubridade que ele teria direito era de 40% para 20%. Portanto, no entendimento da Fundação, houve a violação aos artigos 189, 190, 192 da CLT, combinada com a NR 15, anexo 14. De outra parte, nobres julgadores, não há que se falar em salário e condição, como foi asseverado pelo douto juiz sentenciante. Invocando, no entendimento da Fundação, invoca-se a súmula 228, né, que reconhece a questão do pagamento dessa insalubridade conforme laudo pericial, e que não houve, inclusive, alteração unilateral do contrato de trabalho do réu, nem muito menos violação às suas cláusulas contratuais, em razão de que foi feita uma nova avaliação do ambiente de trabalho do réu, reclamante daquela reclamação trabalhista, que ora se pede a rescisão, porque foi feita a avaliação correta do qual grau que ele estava exposto, no caso, 20%. Nessa situação, nobres julgadores, de forma bem objetiva, a Fundação pede que se digne essa colenda sessão de cilindros individuais, rever o entendimento exposto pela douta relatora para julgar procedente a ação rescisória, visando desconstituir a sentença de primeiro grau. É o que se pede, julgando, inclusive, improcedente a ação trabalhista. Muito obrigado pela atenção de vossas excelências. Pois não. Doutora Marina. Cumprimento o ilustre advogado, com quem eu pude despachar há uns dias. Nesse processo, eu tenho que a matéria é mais atinente a um recurso ordinário, visto que está discutindo as provas e o laudo que refere à autora não foi produzido no processo originário. Por essas razões, entendi que não há motivo legal para rescindir a decisão de primeiro grau, da qual não houve recurso ordinário. Eu anoto aqui, no sistema PJE, que não há oposição alguma. Alguém quer se manifestar? Então, eu proclamo que o processo é julgado à unanimidade, na forma como proposta pela digna relatora. Uma boa tarde, doutor.
Boa tarde, excelências, bom trabalho e saúde a todos. Obrigada. Por favor, doutora Renata Nicolete Moreno Martins. Doutora Renata. Boa tarde. Boa tarde. É sala número 5. É a sala do desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes. E a doutora Renata, inscrita para falar pelo réu Humberto Lidic Júnior, nos autos da ação rescisória 5.849/76 de 2021. Novamente, sala número 5, processo número 2 dessa sala. Desembargador Renan, por gentileza, para a conclusão. Senhor presidente, com ressalva de entendimento pessoal, julgo extinto o processo com resolução de mérito por ocorrência da decadência, com fundamento no artigo 4872 do CPC. Resta prejudicado o agravo interno interposto pelo réu, tudo nos termos da fundamentação, e fica revogada a tutela provisória deferida. É meu voto, senhor presidente. Senhora advogada, doutora Renata, a decisão lhe é favorável. De sorte que, salvo intenção sua de se manifestar, tem interesse em sustentar ou não? A advogada assumiu? Não, excelência, agradeço pela atenção, muito obrigada e uma boa tarde a todos. Sim, mas um momentinho que nem foi proclamado o resultado ainda. A senhora se precipitou nos agradecimentos que já antecipadamente recebemos. Mas eu proclamo, então, que o processo à unanimidade é julgado extinto com resolução de mérito em função do reconhecimento da decadência. Está julgado. Uma boa tarde. Boa tarde, excelência. Próximo. Por favor, doutor Adilson Câmara. Esse processo está na sala 9, sala do desembargador José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza. É o processo número 5 dessa sala. Ação rescisória 7.904/68 de 2019. O doutor Adilson Câmara está inscrito para falar pelo autor, Antônio Luiz Melá. Doutor Adilson, o senhor esteve ontem na sessão da 9ª Câmara, se não falha a memória minha, é isso? Oi, excelência, não estava ouvindo. Não, estou renovando os cumprimentos e a proposta de voto é a seguinte: julgar improcedente a ação, ficando cassada a tutela de urgência concedida e impondo custas no importe de 1.400 a cargo do autor, das quais fica isento porque é beneficiário da gratuidade. É a proposta de voto. Isento não, perdão, falei errado. De cuja exigibilidade está suspensa, na forma do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo. O senhor tem a palavra. Excelência, eu vou fazer a sustentação, porque, no meu entender, essa ação tem que ser procedente. Perfeito, o senhor tem a palavra. Ilustríssimo senhor desembargador presidente, desembargador relator,
demais desembargadores e desembargadoras e autoridades, boa tarde. Senhores colegas advogados e serventuário da Justiça, boa tarde. Estou ocupando a tribuna em nome de Antônio Luiz Mella. Essa pessoa, no decorrer dessas inúmeras ações trabalhistas e cíveis, ela desagou num divórcio, em 25 de outubro de 2012. E os bens que eles tinham, restou a ele só essa chácara Tangará, onde ele reside desde então. O autor não registrou a carta de sentença do divórcio por falta de recursos financeiros. O autor passou a viver de pequenos serviços de pedreiro que realiza e o que somente está dando para sobreviver. A situação atual dele impossibilita a possibilidade de ele perder essa moradia, leva ao desespero, porque não tem onde morar. Apesar de ser pedreiro, construtor, só restou esse imóvel a ele, e não tem mais idade para tal. Hoje, com 65 anos de idade, baixo grau de escolaridade, restando apenas morar de favor ou no asilo daqui a uns tempos. Não tem aposentadoria. Em decorrência dessas turbulências, o autor adquiriu depressão, descontrole emocional, obesidade, hipertensão arterial, usa o plano de sistema de saúde básico do município, não tem convênio, os remédios que ele usa são dados pelo município, o que eles não nos fornecem, ele compra com o pouco dinheiro que tem, ajuda dos amigos. Agora, em 2 de junho de 2014, o oficial de justiça avaliador Roberto Bellodi esteve na residência de Antônio Luiz Mella, na Chácara Tangará, na rodovia Moacir Alves de Lima, sem número, Estrada Municipal de Monte Azul, Paraíso, avaliando e penhorando e colocando o autor como fiel depositário de um veículo Volkswagen Quantum Sport, modelo 1990, único bem que ele tinha na época. Tá? Então, já em 2014, foi constatado que ele morava lá. Na data de 26 de junho de 2016, o oficial de justiça Samuel Jesus de Oliveira penhorou e avaliou esse imóvel dele. Só que ele fez apenas pela certidão de matrícula. Ele não foi visitar o imóvel, não adentrou no imóvel, não viu que lá existia construção. Ele avaliou simplesmente só a terra. E esse valor que ele avaliou é muito inferior ao que foi avaliado e foi arrematado. Em 6 de maio de 2018, o autor, com a ajuda dos amigos, pediu para a agência imobiliária fazer uma avaliação, onde consta o laudo de avaliação desse imóvel e consta várias fotografias comprovando a existência dessa residência e de que ele morava lá nesse local. Em 17 de dezembro de 2021, o oficial de justiça Claudio Mirgelli, juntamente com Samuel Jesus de Oliveira, foram designados pelo desembargador relator para fazer uma diligência para constatar qual o endereço que ele residia. Chácara Tangará, Quintino Bocaiúva ou Cícero de Moraes. Fotografaram apenas os 2 últimos lugares. Deixaram de fotografar a Chácara Tangará, apenas se limitando a dizer que encontrava fechado e que Antônio Luiz Mella já havia sido visto no local. Muito vaga essa diligência feita. Agora, como pode? Em 2 de junho de 2014, Roberto Bellodi esteve na residência de Antônio Luiz Mella, constatou que ele morava lá. E depois, além disso, esse patrono juntou documentos, mapas, fotos, contrariando a comprovação da residência, comprovando a residência de Antônio Luiz Mella na Chácara Tangará. Acostou aos autos, ata notarial do dia 7 de março de 2022, com depoimento de vizinhos e fotos do local.
No dia 15 de março de 2022, por volta das 17h30, o oficial de justiça, Claudemir Gélio, aquele mesmo que esteve lá fazendo a diligência por conta do ilustre desembargador, esteve na residência, na chácara Tangará, rodovia Moacir Alves de Lima, estrada Monte Azul a Paraíso, à procura de Antônio Luiz Mella, adentrando ao imóvel, sendo franqueado a sua entrada na sua residência, entregando a citação para pagamento de um outro processo e conhecendo todo o imóvel. Agora, na primeira visita, ele não sabia que Antônio Luiz Mella morava lá. Agora, nessa segunda visita, ele achou Antônio Luiz Mella. Nobres desembargadores, não será justo, muito menos perfeito, essa decisão que está sendo tomada. A decisão correta é reconhecer que Antônio Luiz Mella reside na chácara Tangará e é o único imóvel que ele tem. É isso que eu espero dessa colenda turma. Obrigado. Muito bem. Cumprimento o senhor advogado e, em função do que disse da tribuna, eu tenho a dizer o seguinte. Veja, doutor, o senhor argumenta tudo para construir o fato da moradia nesse imóvel. A ação rescisória proposta invoca o 966, quinto, que é a violação da Lei 8.009, que faz a caracterização do bem de família. Muito bem. O problema todo, doutor, é que na ação rescisória, o quadro fático antes descrito e sedimentado na decisão rescindenda não é possível de alteração. Como reforço, a súmula 410 do TST. E eu transcrevi a decisão rescindenda, que diz, nesse cenário, porque na decisão rescindenda, o juízo diz que, de acordo com a análise das informações prestadas pelo próprio recipiente, a Receita Federal consta como seu endereço a Rua Dr. Cícero de Moraes, 507, Centro, Monte Azul, ou seja, endereço diferente daquele do bem penhorado. E concluiu a decisão rescindenda. Considerando que os executados não anexaram quaisquer documentos comprovando suas alegações, entendo que não há como acolher a sua pretensão, ou seja, de caracterização como bem de família. Eu, de fato, em função da liminar que houvera sido dada pelo ilustre magistrado que me substituía, por abundância máxima, resolvi fosse feita uma constatação por oficial de justiça. E o que o oficial de justiça disse? Não vi o senhor fulano de tal. Pelo contrário, ele mora na cidade, inclusive frequenta e está, segundo informações de vizinhos, que ele continua morando com a esposa, ou ex-esposa. Né? Em síntese, tudo o que diz o ilustre advogado até poderia ter um fundo de verdade, mas a verdade fática é aquela que é definida na decisão rescindenda e eu não a posso alterá-la. E, como não tem cabimento o reexame fático, probatório fático, na ação rescisória, a violação alegada pressuporia que lá residisse,
Como lá não reside, é fato definido na decisão rescindenda, a ação é improcedente. Então, cumprimentando o ilustre advogado que tenta heroicamente defender o seu cliente, infelizmente, diante da tecnicidade da ação rescisória, não vejo como acolhê-la. Então, eu vou colher os votos. Desembargador Edmundo. Senhor presidente, parabenizando o advogado que vai na defesa do seu cliente, não é? Com toda a tese expendida, mas eu gostaria de registrar aqui, dar um depoimento. Conheço Sua Excelência Desembargador José Pedro há uns 25 anos, da época que eu advogava e Sua Excelência já integrava o tribunal. Há 16 anos, um pouco mais, eu tenho a honra de integrar também esse tribunal e compartilhar, aurir dos conhecimentos de Vossa Excelência. E sei que muitas vezes nós humanos erramos, mas eu sempre vi Vossa Excelência procurar ser justo e perfeito. E neste processo, compulsando também ele, constou Vossa Excelência aqui, que me permita, no voto, por abundância em respeito à liminar deferida, almejando evitar manifesta ilegalidade, bem como à luz do artigo 765 da CLT, excepcionalissimamente foi determinada a realização de diligência nos possíveis endereços do autor, ficando confirmado pelo teor da certidão informação, prestada em 17 de dezembro de 2021, ou foi do final do ano passado, que o autor, de fato, não reside no endereço relativo ao imóvel constrito. Então, acompanho integralmente o brilhante voto de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Desembargador José Antônio. Presidente, também acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Landi. Acompanho a relatoria, senhor presidente. Desembargadora Márcia. Acompanho o relator. Desembargador Elcio Lobo. Parabenizando o ilustre causídico pelo empenho, esforço demonstrado na defesa dos interesses do seu cliente, mas como bem muito ressaltou o desembargador Edmundo, Vossa Excelência, com o zelo que lhe é peculiar, de fato demonstrou isso em determinar uma diligência onde se constatou também de fato que ele ali não reside. Por esse motivo, acompanho integralmente o brilhante voto do relator. Desembargador Luiz Felipe. Bom, senhor presidente, primeiro eu gostaria que fosse anotado a ressalva de fundamentação, que eu não tenho adotado a ideia segundo a qual seja essencial para o reconhecimento de um membro de família que a pessoa ou família esteja residindo no local. Explico. Num país marcado por sucessivas crises econômicas, é muito comum a pessoa ou família locar o imóvel único que tem e se deslocar daquele lugar para outra localidade onde não poderia deslocar-se diariamente em busca de nova colocação ou o desenvolvimento de um tipo de empreendimento que possa possibilitar a sua subsistência e a subsistência da sua família. Então, não vejo isso como essencial. Porém, o que me chamou a atenção aqui nessa ação rescisória é o comportamento infiel e indigno da parte. A menos que o doutor advogado, e isso evidentemente não constitui nenhuma crítica ao advogado, porque o advogado, como se sabe, é constituído e pago para falar pelo cliente e não fala por ele. Ele trabalha com as informações que o cliente leva até ele. Mas, ao que me parece, a parte criou uma situação ardilosa e mentirosa para provocar a desconstituição do julgado, mascarando toda uma realidade. Os elementos induzem a ouvir, e, na verdade, este divórcio foi apenas a dissolução formal de uma sociedade conjugal, já que ficou constatado que ele continuou residindo na rua Cícero de Moraes 507, que teria sido o imóvel
que, quando da partilha, permaneceria em posse e propriedade de sua suposta ex-esposa, Sueli. É a matrícula 6286. Lá do outro, consta ainda no RGI de Bebedouro as matrículas 1083, 8725, 9586, que é o imóvel aqui, objeto da penhora, né, a Chácara Tangará, e ainda a matrícula 984, todos em nome do autor desta rescisória. Quer dizer, eu penso que é de flagrante litigância de má-fé ajuizar perante uma corte, já em segunda instância, uma ação técnica, afirmando inverdades que a parte sabe que são inverdades. Não se trata de uma controvérsia à base de entendimentos. Não, mas eu penso isso, eu penso aquilo, eu me filio a essa ou aquela corrente e tal. Não, mas com um conluio adrede preparado com sua cônjuge, formalizar uma dissolução de sociedade para proteger o patrimônio de execuções devidas, que são, sabe-se por trânsito de julgado, são dívidas líquidas certas e exigíveis, e depois tentar desconstituir tudo isso com base na ideia de que havia uma dissolução dessa sociedade e de que ele teria permanecido com apenas um único imóvel em seu nome, quando na verdade são 4. Eu aplicaria aqui uma pena por litigância de má-fé, ainda que fosse módica, ainda que fosse simbólica, apenas para assinalar que nós não somos paspalhos que estamos aqui, né, dispostos a aceitar esse tipo de comportamento processual como sendo uma coisa normal e regular. Não é, pode até ser frequente, mas não é nem normal nem regular. Essa é a minha observação, senhor presidente. Com multa. Multa litigância de má-fé de quanto, doutor? Pode ser 1%, 2%, apenas para assinalar que nós percebemos tudo isto. Certo. Está bem. Vossa Excelência viu que eu transcrevi a decisão de rescindenda e ela aponta que este bem não constou da ação de divórcio. Este bem não constou da ação de divórcio. E as outras 3 matrículas também não. Pois é. Então, é terrível. Eu reitero, antes de passar a palavra para o seguinte votante, eu me sensibilizei pela situação, porque é o que está dito na inicial. Pressupõe-se boa-fé, pressupõe-se cooperação, lealdade. Tanto isso que o ilustre magistrado que me substituiu viu plausibilidade. Depois, quando o processo caiu sob minha total análise, eu fui vendo, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui. E, inclusive, os senhores viram que eu tenho tido uma preocupação, que não quero me vangloriar disso, mas quando eu recebo uma petição inicial de ação rescisória, eu vejo todos aqueles pressupostos, se tem a bendita da certidão de trânsito de julgado, e etc, etc, etc. Nós sabemos. Né? E quando eu fui, então, julgar, eu falei, puxa, mas nem isso existe, passou despercebido, tal a questão, digamos, de fundo que sensibilizou o relator originário, o magistrado que me substituiu, eu falei, puxa, quer dizer, nem isso ele percebeu, mas eu tinha que perceber. Bom, e por isso que eu coloquei, excepcionalissimamente, eu achei por bem de se investigar, afinal, o sujeito mora lá ou não? O ilustre advogado, doutor Adilson, meu nome é José Pedro, eu também procuro ser justo e perfeito, como apontou o doutor Edmundo. Só que eu não posso ferir a minha isenção, por motivo algum. Por isso é que, como a ação rescisória é uma ação eminentemente técnica, eu não posso reconstruir o fato para daí dizer que houve a violação. Eu tenho que partir do mesmo fato e ver se houve violação. Eu não posso construir outro fato. Não é?
Então, agradeço ao desembargador Luiz Felipe Lobo e passo à desembargadora Regiane Lilze. Eu acompanho o relator e também, na verdade, condenaria na multa de litigância de má-fé. Desembargador Renan. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo do voto, inclusive pela diligência aí em caráter excepcional que foi feita. Para mim está evidenciada também a má-fé e adiro à sugestão do desembargador Lobo pela condenação à multa por litigância. Desembargador Paulo Augusto. Tem horas na vida que eu me sinto, com certeza os meus demais colegas juízes se sentem, sparring. Nós somos sparring treinando um lutador de boxe. Nós nos desviamos de golpes. O dia inteiro é um eterno desvio de golpes. Neste caso aqui, é clássico isso. É uma tentativa de golpe. Eu adiro ao apenamento com multa por litigância de má-fé e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, desembargador Zé Pedro. Desembargadora Antônia. Cumprimento o senhor pelo brilhante voto e também adiro à aplicação da litigância de má-fé sugerida pelo desembargador Lobo. E num percentual maior, acho, que para ficar registrado o efeito pedagógico. Bem, eu verifico que 5 magistrados propõem a multa. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 não deferem a multa. É isso? Eu defiro a multa também, senhor presidente. Desculpa, doutor Edmundo. Mas devidamente, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Que diz Vossa Excelência que é o relator? Pois é, eu não imporia multa. Eu não imporia. Então também acompanho Vossa Excelência, sem a multa. Eu não imporia multa porque, por faz ou por nefas, eu vejo... Essa eu não entendi. Como é que é? Por faz o quê? Procura em latim. Por faz ou por nefas. Traduz isso aí que... Pelo mal ou pelo bem, a gente vê. Eu não vi deliberadamente uma intenção... não vi uma intenção... Foi uma tentativa, digamos, desesperada de tentar... Tentativa de tentar, não, né? De uma tentativa de salvar o bem e salvar uma situação que, de fato, pode... uma pessoa com essa idade... Eu já passei por essa idade, 65, né? Mas não tinha 4 imóveis e não disse que um deles era único para evitar uma penhora de um valor devido por uma sentença transitada em julgado. Em síntese, eu não vejo razão, mas se a maioria assim decidir, eu vou consultar. Doutor Edmundo, não dá. Eu vou debitar isso a grande compaixão que Vossa Excelência tem. E sei que tem. Pois é, mas então, porque eu acredito, isso depois eu conto, mas eu espero que o Deus que vai me julgar também tenha uma certa misericórdia e compaixão. Mas é num outro plano, então a gente não precisa misturar as coisas. Doutor Edmundo, não dá, doutor Zé Antônio? Senhor presidente, até antes da manifestação de Vossa Excelência, eu estava aqui matutando. Realmente não me sentiria confortável em deferir essa multa, por conta exatamente desse bem, desses interesses que foram envolvidos, um bem móvel, a situação da alegação de bem de família. A gente sabe também que do outro lado tem o lado do credor trabalhista. Então, eu fiquei em dúvida, mas eu não deferiria a multa, eu decido agora nesse sentido. Doutor Flávio Landi diz que dá, não é isso? Isso, eu deferiria no importe de 2%, que daria R$ 1.400. Tá. Doutora Márcia. Ouvindo aqui as ponderações, eu vou aderir à aplicação da multa. De quanto, doutora? 1%. 1%. Doutor Lobo.
Sim, senhor presidente. Quer dizer, o Lobo Elcio, desculpe. Pois não, senhor presidente, eu, de igual modo, eu penso igual a Vossa Excelência, acho que já bateu o desespero, a idade avançada, a ressalva de entendimento do Lobo também é nesse sentido, né? Não se prova bem de família só pelo fato da pessoa residir naquele imóvel, levando tudo isso em consideração, opino pela não aplicação da multa. Muito bem. Doutor Felipe, dá a multa? Peço que não esqueçam de anotar minha ressalva de fundamento. Sim, perfeito. Senhor presidente. Sim. Pela ordem. Não. É como o doutor que abriu a divergência, Flávio Landi, diz 2% e a doutora Márcia diz 1%, então seria interessante que, mesmo com o doutor Felipe, o senhor começasse a anotar os percentuais. É só isso. Eu só quero que percebam que nós percebemos. Eu acho que o doutor Flávio dá 2, os demais deram 1, né? Presidente, eu acompanho o Flávio por 2%, então. Senhor presidente, eu também acompanho pelos 2%. Tá. Então, eu não vou repassar a relatoria em função disso. Eu vou acolher, ressalvando o entendimento, e aplicar a multa, então, que me parece prevalece de 2% sobre o valor da causa. Doutor Adilson, cumprimento e proclamo que o processo é julgado improcedente por unanimidade, imposta multa de litigância de má-fé, vencido neste ponto o desembargador Edmundo, o desembargador Elcio. Eu também, presidente. Ah, sim. E o desembargador José Antônio, tá bem? Então, imposta a multa, eu adiro a questão para não deslocar a relatoria. Perfeito? Então, está proclamado o resultado. Uma boa tarde ao senhor, doutor Adilson. Boa tarde a todos e obrigado. Então, depois você me... Agora, o último processo com sustentação. Não, sem sustentação, acabou. Acabou? Que bom. Não, é que quando há um mix aqui, ora, não teria sentido de mandar para a próxima pauta, o advogado se inscreveu, etc., e não tinha porquê, nós estávamos, digamos assim, leves, não é, doutor Ivan? Tá Acho bem? que é o princípio da celeridade, está certo, senhor presidente. Tem alguma questão que tenhamos de que discutir? Não, só esse último. Então, agradecendo... Ah, tem mais um? Sem sustentação. Ah, o último sem sustentação. Pois não, pode apregoar. É sala 6, sala do desembargador Paulo Augusto Ferreira, processo 634253 de 2021. Sala número 6. O que aconteceu com isso aqui? Vamos lá. Esse caso aqui, eu não estou lembrado do que se trata. Mas, doutor Paulo, por gentileza, então, Vossa Excelência propõe conhecer e não prover o agravo, não é isso? Exatamente, desembargador Zé Pedro. E há a divergência, não é isso? Sim. Envolvendo a questão... Inclusive de Vossa Excelência, do desembargador Elcio... Não, eu estou acompanhando Vossa Excelência, não é isso? Ah, tá certo. Estou acompanhando, viu, desembargador Paulo? Obrigado. Eu estou acompanhando. Obrigado. Eu estou acompanhando. Então, ficariam vencidos na questão da decadência
o desembargador Lobo 1 e o Lobo 2, é isso? Apenas? Alcateia, doutor José Pedro. Dantas, ele é o desembargador Dantas. É, a própria, é. Alcateia foi bom. É, o Lobo de cabelo branco é o mais antigo. Lá na carreira, no tribunal é ele. Presidente, me permite? Perfeito. Então, o processo está julgado, vencido. Este processo. Como? Este processo. Vencidos, mas nunca derrotados. Porque, Pois não. Sua Excelência, o doutor Lobo, é isso? Dagou-me aqui porque que eu não acompanhei Vossas Excelências. Mas o seguinte, o doutor Lobo abriu a divergência porque entendeu que a FAMERP decaiu do direito. Mas o agravo interno não tem o objetivo de discutir a decadência. Então, aqui nós estamos discutindo a liminar que suspendeu a execução. Quando esse processo tornar, aí nós tornaremos ao tema. É por isso. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o relator integralmente. Obrigado. Mas essa era a questão de direito que levaria para cá ou para lá. Porque na tutela antecipatória, cautelar, você tem que ter uma plausibilidade de direito e o perigo da demora, etc, etc. Como se dizia antigamente, o fumus no bom direito, né? Então, aí que, na verdade, não tinha, no entender do desembargador Lobo 2, qualquer fumaça, porque a decadência é a extinção de qualquer fumaça. Então, ficam vencidos o desembargador, o senhor desembargador Luiz Felipe, é isso? Tá bem. Então, está proclamado o resultado do agravo. Então, agora, não mais havendo processo algum, agradeço carinhosamente a todos que pacientes aqui vieram e colaboraram de uma maneira ímpar para o trabalho desta sessão, que dou por encerrada. Muito obrigado. E agradeço à procuradora, doutora Ivan. Uma boa